Estão a ser muito criticados. Contamos com o Marco Pina e o Marco Ferreira para a análise dos lances mais polémicos da jornada. A rubrica Tribunal da CMTV começa hoje. Vamos ver todas as imagens dos jogos do Sporting e do Futebol Clube do Porto e do Benfica. Para já, voltamos ao Benfica. Só uma tragédia nos próximos jogos levará o Clube da Luz a avançar para a saída imediata de Jorge Jesus. O jogo com Arsenal é visto como potencialmente decisivo. Fonte próxima deste processo explica à CMTV que um resultado desastroso na segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa poderia deixar o futuro do técnico em risco. A estrutura do futebol entende que mudar de treinador seria prejudicial na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época. Em causa estão perto de 50 milhões de euros. É esse o valor destinado aos dois primeiros classificados do campeonato que se apurarem diretamente para a Champions na próxima época. Este tema que abre a análise nesta Liga de Ouro. Muito boa noite, meus senhores. José Calado, começando com Jorge Jesus, admites que possa, por exemplo, sair já esta semana se houver um resultado muito desnivelado frente ao Arsenal? Jorge Jesus não vai sair. E além disso, lamento se alguém está à espera que haja um resultado desnivelado, principalmente de uma equipa portuguesa, para que um treinador tenha que sair de um clube. Mas, de qualquer maneira, volto a frisar, o Jorge Jesus não vai sair. E por isso todos aqueles que esperam que se calhar Jorge Jesus abandona já o cargo, se calhar são os mesmos que gritavam para que Jorge Jesus regressasse depois do seu sucesso no Brasil e no Flamengo. Mas o futebol é isto mesmo, o futebol é momento e a maior parte de algumas pessoas reagem ao momento sem pensar noutras situações. Eu, para mim, sinceramente, mesmo que o resultado seja negativo, e espero que não seja, não só para o bem do Benfica, mas para o bem do nosso futebol, que acho que é isso que os portugueses, não os benfiquistas só, é também os portugueses, que se calhar deviam pensar nisso, mas de qualquer maneira, independentemente do resultado, Jorge Jesus não vai sair esta semana. Seria prejudicial para o Benfica, Bernardo Ribeiro, boa noite, uma saída de Jorge Jesus antes de ser garantido um dos principais objetivos, que é o apuramento para a Liga dos Campeões? Eu acho que não é o momento, muito sinceramente, porque eu acho que as contas se fazem no fim e no mínimo dos mínimos, acho que o Jorge Jesus tem que ter uma época para mostrar o que pode ou não fazer no Benfica neste seu regresso. Não me parece que o atual momento do Benfica possa dar grandes sonhos em conquistar a Liga Europa, mas também não me parece, muito sinceramente, pelo que vi na primeira mão e pelo que vejo semana a semana do Arsenal na Premier League, também não me parece que o Benfica tenha que tremer de medo com este Arsenal. Aliás, muito pelo contrário. No fundo, penso que o que disse é mais ou menos o que disse sobre a Juventus e o Futebol Clube do Porto. Acredito que estas duas equipas têm muito nome, gastam muito mais dinheiro que as nossas equipas, mas estão longe neste momento de jogarem muito mais do que as nossas equipas. Portanto, acho que as duas equipas portuguesas podem sonhar muito bem, têm todo o direito a sonhar com o apuramento e não é uma eliminação com o Arsenal que pode deitar abaixo Jorge Jesus, acho eu. Mesmo que fosse um resultado desnivelado, como estávamos a dizer há pouco? Um resultado desnivelado acontece muitas vezes nos jogos europeus. Basta o jogo começar a correr mal, haver uma expulsão. Aliás, eu acho que, muito sinceramente, um resultado desnivelado acho que nunca pode levar ao despedimento do treinador, porque isso é uma falta de fé no trabalho que está a ser feito. Isso sim é gerir o clube por fora para agradar aos adeptos, porque no fundo quem fica muito magoado com esses resultados desnivelados são os adeptos e não podem ser os adeptos a decidir nestes momentos mais quentes. Portanto, acho que uma eventual saída de Jorge Jesus não pode, no meu entender, acontecer por causa do que acontecer no jogo com o Arsenal. Jorge Amaral, boa noite. Acreditas que Jorge Jesus ainda tem condições de agarrar a equipa, de inverter o rumo que o Benfica está a levar esta época? Olá, muito boa noite a todos. Se ele não tem, quem é que pode vir agora, nesta altura, tentar assegurar esse tipo de situação? Penso que sim. Acho que sim, se o grupo estiver com ele, se a direção estiver com ele, não vejo porque a Jorge Jesus não consiga. Certamente que Jorge Jesus está com as suas condições todas, em termos de técnicas e táticas e de treino, com conhecimentos totais, portanto não perdeu essas faculdades.
só porque as coisas não estão a correr bem, o Jorge Jesus, treinador, não deixa de ser o mesmo. Agora, os resultados é claro que não estão condizentes com aquilo que se pretendia, não estão condizentes com os objetivos. Não penso que seja... para já também concordo que não vai haver esse resultado desnivelado quanto ao Arsenal. Antes, pelo contrário, acho que o Benfica poderá eventualmente arriscar tudo e ter algum sucesso na quinta-feira. Portanto, isso não irá acontecer. Mas acho que os treinadores não vivem independentemente se entrar mais um golo ou menos um golo. Acho que não é isso. Em termos, é aquilo que se passa. Acho que Jorge Jesus foi convidado para sair onde estava com sucesso, para vir a alcançar sucesso novamente no seu país, num clube onde também já teve o mesmo sucesso. As coisas não estão a conseguir. É no fim da época fazer-se realmente a retrospectiva da mesma, ver o que correu menos bem ou mal e a partir daí as pessoas todas porem as cartas na mesa e definirem-se trajetos. Neste momento acho que é muito prematuro pensar realmente numa saída de Jorge Jesus, só se eventualmente ele decidir, olha, não tem condições. E acabou, e ele, por sua autocriação, digamos, o fazer. Não o vejo Jorge Jesus de desistir de dar corpo quando as coisas especialmente quando as coisas correm mal. Portanto, não vejo a saída de Jorge Jesus a breve trecho. Fernando Mendes, boa noite. Tem crédito Jorge Jesus para fazer a época inteira, independentemente daquilo que aconteça no desfecho da época? Boa noite. Vamos lá ver, nós estamos no futebol português. Jorge Jesus tem esse crédito, claro que tem esse crédito. Mas diga-me um treinador em Portugal que está seguro, ou que tem estado seguro nos últimos anos. Poucos. Poucos. Ou ganha, ganha. Se não ganha, é despedido. É a nossa realidade no futebol português, tem sido assim, e basta ver, tirando, e já se falou nisso também, e o Calado às vezes menciona isso várias vezes, que foi preciso, por exemplo, no caso do Sporting, então isso em 10 anos teve 30 treinadores, isso aí ali é normal, e o Calado fala N vezes isso e com alguma razão. Temos um exemplo do Futebol Clube do Porto, normalmente não despedem treinadores, mas foi preciso Sérgio Conceição dar um murro na mesa. Porque estava, segundo se sabe, estavam a boicotar o trabalho dele. Mas estava tudo feito, a priori, para Sérgio Conceição ir embora. Agora, Jorge Jesus tem esse crédito. Claro que tem esse crédito. Mas uma coisa é ter crédito. Outra coisa é se não ganhar. Se não ganha, qualquer treinador está em risco. Isto são factos. Jorge Jesus chegou... Isso é o que. Ou seja, Fernando, como há pouco falávamos da possibilidade de, por exemplo, de um resultado desnivelado frente ao Arsenal, mas quem diz o Arsenal diz qualquer outro jogo que possa ser uma tragédia, como aqui falámos, para o Benfica. Nesse cenário, achas que Jorge Jesus está sujeito a ser despedido como qualquer outro treinador? Não, eu não vejo que seja por aí. Uma tragédia em qualquer clube pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, o facto é que Jorge Jesus veio com expectativas. Investimento altíssimo. Se não sei se é dos jogadores, se é de treinador. Eu conheço treinador, é um treinador competentíssimo. Agora, se não ganha, seja contra o Arsenal, apesar de ser o Arsenal, e o Bernardo nesse aspecto tem razão, digo o mesmo do Arsenal que digo do Futebol Clube do Porto com a Juventus. Tem aqui uma excelente oportunidade, quer o Futebol Clube do Porto passar à fase seguinte, como o Benfica tem a passar à fase seguinte. Porque são equipas de grande nome, mas têm jogadores de grande qualidade, mas neste momento, em termos de forma, não são atrativos. Tem grandes jogadores que podem resolver as coisas. Agora, se um treinador, mesmo o Jorge Jesus, com todo o respeito que me mereça, se não ganha, tem sempre lugar em risco. Agora, se for goleado ou se não for goleado, isso é muito subjetivo. Nós já tivemos treinadores que foram goleados várias vezes em clubes grandes, em competições europeias, e não saíram. Isso é tudo muito subjetivo. Agora, que isso é evidente, nem o Jorge Jesus, nem a direção, o próprio Calado, que fala aqui montes de vezes, ninguém pode estar satisfeito com esta situação. E por isso é que eu, às vezes, digo na brincadeira ao Calado, bem-vindo Calado, bem-vindo Caladinho, que eu ando a sofrer com estas dores há muitos anos. Agora, quando um treinador não ganha, quando a equipa não funciona, quem é que normalmente paga? É sempre o treinador, costuma ser assim. Agora, estamos a falar
de Jorge Jesus. É diferente. Treinador caro, treinador experiente, treinador que sabe muito de futebol, sabe pessoa, vamos lá ver. Só se houver ali alguma coisa que não deixa aquilo andar para a frente. Sabe pessoa que pode tirar o Benfica desta situação, é Jorge Jesus, isso sim é um facto, porque ele tem esse conhecimento, tem essa capacidade. Agora, se continuar nesta toada, vão ter que tomar decisões. Se é agora, não sei. Se é mais tarde, possivelmente, final da época, tem que falar e alguma coisa está mal. Para o investimento que foi feito, não é? Para as expectativas que foram criadas. E no Benfica, que não é normal, ou não tem sido normal nestes últimos anos, não é? O Benfica ou é campeão, ou ganha a taça, está sempre em provas, em várias provas, praticamente até final da época. E neste momento, se perder, por exemplo, se for eliminado pelo Arsenal, fica com a Taça de Portugal. Acho que é muito pouco, é uma prova, é um troféu, mas é muito pouco para as expectativas que foram criadas em volta de Jorge Jesus. Agora, volto a dizer, se há treinador com capacidades, conhecimentos para dar a volta a esta situação, é Jorge Jesus. Agora, toda a gente tem que arrumar para o mesmo lado. Isso aí o Calado tem toda a razão e diz isto muitas das vezes. Não só no Benfica, como em outros clubes. Toda a gente a remar para o mesmo lado. Agora, se andam uns a remar para a frente e outros a remar para trás, ou a boicotar o trabalho, isso aí não funciona. Continuamos a falar do momento do Benfica e avançamos agora com a notícia que faz a manchete de hoje do jornal Record. Luís Filipe Vieira quer que Jorge Jesus saia do Benfica pelo próprio pé. A informação é avançada pelo jornal. Fazendo o exercício para Jorge Jesus, admite-se um cenário em que Jorge Jesus colocasse o lugar à disposição e que cenário poderia ser esse? Eu não me parece muito crível que Jorge Jesus coloque o lugar à disposição, até porque se nós tivermos em linha de conta o que têm sido as declarações públicas do treinador do Benfica, parece-me que ele considera que há muitos fatores a contribuir para esta má temporada do Benfica. Tem sido pouco autocrítico? Não sei se tem sido pouco autocrítico, acho... Vamos lá ver, eu não estou dentro da cabeça de Jorge Jesus. O que não me parece é que ele tenha feito, até aqui, uma verdadeira assunção da responsabilidade da má temporada do Benfica. Ou seja, assume uma cota parte da responsabilidade, mas já falou de variadíssimos temas publicamente e há outros temas que são conhecidos sem ser publicamente. Portanto, não acredito que haja a mínima hipótese de Jorge Jesus, pelo menos neste momento e durante a temporada, não me parece que haja essa possibilidade de Jorge Jesus vir a colocar o lugar à disposição. Talvez no final da época? Eu acho que no final da época as pessoas vão ter que se sentar. Aí parece-me mais ou menos evidente, porque vamos ver o que é que vai ser a época do Benfica. O Benfica ainda tem coisas para ganhar a assistente temporada, pode ganhar a Liga Europa, pode ganhar a Taça de Portugal e tem um campeonato para cumprir, onde mesmo que não acredite já no título, que ninguém disse no Benfica que já não acreditava no título, mas mesmo que não acredite no título, há objetivos muito importantes em termos monetários, pelo menos para conquistar. Portanto, vamos lá ver uma coisa, ainda falta muito campeonato e eu acho que o Benfica não é uma equipa que possa ser dada como morta, muito pelo contrário, porque acho que é a equipa que tem mais talento à disposição na Liga Portuguesa. Portanto, não me parece que seja uma equipa que possa ser dada como morta para nenhum objetivo. E depois, vamos lá ver, a Taça de Portugal parece-me claramente uma competição onde o Benfica tem que apostar muitas fichas, porque é um título que pode ganhar. José Calado, Luís Filipe Vieira sairia prejudicado se não fosse Jorge Jesus a sair pelo próprio pé? Primeiro eu gostava de saber quem é que disse que Luís Filipe Vieira quer o Jorge Jesus fora do Benfica. Isso é que eu gostava de saber, porque isso é mentira. Isso é mentira. Não sei se queres responder, Bernardo. Não, mas isso é mentira. Isso é mentira. Eu não sei, portanto, não sabe o que é a proteção das fontes, portanto... Não, eu não sei que tipo de informações, é que tem. Respeito todas as fontes e todas as informações, e eu cismo ao direito também das minhas fontes e das minhas informações dizer que isso é mentira. Ponto final. As pessoas agora pensem aquilo que quiserem. Depois dizer... Relativamente à questão que tu coloquei. Depois dizer que os tempos não são fáceis, não são. As derrotas machucam e de que maneira? Principalmente para um projeto, que é um projeto que foi um projeto há 2 anos, no mínimo há 2 anos,
e que foi assumido não só por parte do Presidente como por parte de Jorge Jesus. Eu estou completamente à vontade para falar deste tema. Fui um daqueles que defendi aqui nesta mesa, nesta própria mesa, que nem era apologista do regresso de Jorge Jesus, por isso estou completamente à vontade para falar deste tema. E quem quiser que encaixe, que ouça, que tenha paciência, que eu às vezes também tenho muita paciência aqui, nesta mesma mesa, para ouvir outras pessoas. E só vou dizer o seguinte, há muita gente que apela ao benfiquismo, certo? Eu gostava de saber o que é o benfiquismo quando a nossa equipa, quando o nosso clube de coração precisa de nós e precisa da nossa união, e quando os próprios benfiquistas e alguns benfiquistas estão a semear e estão a cimentar essa desunião entre as próprias pessoas e entre, acima de tudo, alguém que sofre de coração aquilo que é este clube. Eu não sou mais nem menos benfiquista, muito menos, mas pelo menos tenho uma coisa que muitos benfiquistas, às vezes que estão sentados no sofá, não podem ter, que é ter uma voz ativa num programa de televisão a falar, se calhar, para milhões de pessoas. Há muitos benfiquistas, se calhar, gostavam de o poder fazer e não o fazem porque estão sentados no sofá e não têm, às vezes, essa possibilidade. Eu tenho esse privilégio, tenho essa possibilidade, dou a minha opinião, é sincera, é de coração, pode não ser aquilo que muitas pessoas gostem de ouvir, mas é a minha opinião e é por isso é que, se calhar, eu estou nesta casa. E é o seguinte, é verdade que isto é difícil, é verdade que magoa, é verdade que estamos a 15 pontos da liderança. A mim não me importa se eu iria ficar atrás de Sporting, Futebol Clube do Porto, eu não ponho clubes. Eu aqui ponho um objetivo, o objetivo era ser campeão nacional. A mim podem-me falar de Liga Europa, podem-me falar de Taça de Portugal, podem-me falar do que quiserem. O grande objetivo era ser campeão nacional e esse era o projeto. O projeto está agorado, o projeto está a ir por água abaixo naquilo que era ser campeão nacional. Agora, não é por causa disso, não é por causa disso. E há também a questão da Liga dos Campeões. Sim, não é por causa disso. Há a questão da Liga dos Campeões, fomos eliminados. Há uma questão não era um projeto só para consumo sim, interno. há uma questão de Liga dos Campeões, onde o Benfica, onde o Benfica, sim, é verdade. Há uma questão de Liga dos Campeões onde o Benfica, se calhar no final do ano, tem essa possibilidade, ainda tem essa possibilidade e cada vez está mais difícil. Isto é tudo verdade. Isto é tudo verdade. E não podemos camutear isto, não podemos mandar isto para debaixo do tapete, não podemos dizer que é mentira, não podemos dizer que não sofremos com estes resultados negativos. Sofremos, e muito. E eu aqui também sofro. E comungo dessa mesma opinião. Agora, por causa destes resultados negativos, eu estou a pôr em causa e já quero mandar o meu treinador embora, ou já estou a dizer que o projeto, ou que este presidente que foi eleito há 4 meses, não foi eleito há 2 anos nem há 3, foi eleito há 4 meses, por todos os benfiquistas, não foi por alguns, foi por todos, por unanimidade, e números como nós vimos e apreciámos, esmagadores. Unanimidade o quê? Desculpa. Unanimidade. Em relação a quê? Unanimidade. Em relação a quê? Em relação às eleições, não foi? Não, unanimidade não foi porque houve uma franja importante votou noutro projeto. Não é unanimidade. Não, unanimidade é quando são todos. Em cada 3 votam 2 no Presidente. Não, em cada 3 houve um que não votou. Uma significativa maioria, mas não é unânime. Está muito longe de ser unânime. Pronto, pensei não é unanimidade. Está bem, pronto, é só isso que eu estou a dizer. 90%. Não, unânime é 100. Pronto, é 100. Tem que ser 100%. Não, então. unânime é 100. A maioria elegeram o Presidente. Não, o Presidente foi eleito por uma maioria. Não foi unânime, é só isso que eu estou a dizer. Não foram os sportinguistas que o elegeram, foram os benfiquistas. Claro, estou a dizer, em cada 3 benfiquistas votou noutro projeto. Todos não é nós, unânime. Bernardo, gostes ou não gostes, isso é um problema teu. Todos nós temos direito à opinião. Todos. Eu tenho a minha opinião, assim como outros têm a opinião dele. Certo? E cada um tem direito à sua opinião. E eu não critico, nem sou um crítico quem tenha opiniões diferentes. Todos nós temos direito a criticar e eu sou uma das pessoas críticas, não só em relação ao treinador, a equipa, que eu digo aqui várias vezes, atitudes que o Presidente toma. Agora há uma coisa que eu tenho, e isso a mim ninguém me tira. Nas derrotas e nas vitórias somos benfiquistas. Nas vitórias sou benfiquista, mas nas derrotas ainda consigo ser mais, encher o meu coração de vermelho e, se for preciso, vou erguer a bandeira. Porque isto, de haver desunião entre os próprios benfiquistas, isto é muito complicado. Sabes porquê? Porque eu estou aqui 4 anos, a ouvir muitas vezes denegrir a imagem do meu clube, publicamente a achincalharem o meu clube, adversários que o querem ver na Rua da Amargura, e queremos o quê? Queremos voltar à Operação Coração. A Operação Coração, que se não fossem os benfiquistas, aqueles, os adeptos fantásticos que há
no Estádio da Luz e todos aqueles que sofrem pelo mundo inteiro, este clube não tinha sobrevivido. Este clube não tinha sobrevivido se não fossem esses. E foram eles, estes benfiquistas, que sofrem, que o manteram à tona d'água. Por isso, para mim, sinceramente, a mim o que me dói... Posso só perguntar uma coisa? Deixa-me só dizer uma coisa. Qual é a teoria? É que quem critica o Benfica não é o Benfica? Não, é só para perceber. Não, tu não percebeste bem aquilo que eu disse. Mas eu vou-te explicar novamente, Bernardo, todos nós temos direito à crítica. Cada um critica da sua maneira. Eu estou num programa de televisão e também critico, e já me ouviste várias vezes a criticar. Mas estou a dizer, os benfiquistas que põem em causa o projeto não são do Benfica. Desculpa, não enganaste profundamente. Então pronto, é só para Toda a gente pode pôr em causa o que quiser. A única coisa que nós não podemos fazer é, em momentos em que temos que estar unidos, haver esta desunião entre benfiquistas. Agora, criticar, haver pessoas que não gostam do presidente, não gostem. Haver pessoas que não gostam do treinador, não gostam, mas sabes uma coisa? Eu também não queria que Jorge Jesus viesse para o Benfica. Mas a partir do momento que ele veio, eu quero que ele triunfe. Eu quero que ele ganhe jogos. Porque se ele ganhar jogos, é sinal que eu, enquanto benfiquista, estou a dar pulos na minha casa e estou aqui a festejar as vitórias do meu clube, do meu coração. Agora, se eu gosto do homem, se não gosto do homem, isso a mim deixa-me de lado. O quê? Lutas pessoais? Lutas pessoais? Porque eu não gosto da pessoa, não quero que a pessoa triunfe, quer para ele se ir embora rapidamente do meu clube, quer para ver as outras pessoas a gozarem com a nossa cara. Não, isso não. Por isso, para mim, sinceramente, a única coisa que eu tenho a dizer é, não sei quais é que vão ser os resultados, não sei. Continuei a ser benfiquista, continuarei a ser até à minha morte, isso eu tenho a certeza, porque não vou mudar de clube. Poderei sofrer, assim como o Fernando Mendes ainda há pouco disse, ali, e é uma realidade, que eu tenho assistido aqui várias vezes ao sofrimento do Fernando, porque é um sportinguista de coração e alma, e sofre com a equipa, e sofre com o clube, e já defendeu coisas indefensáveis, porque ele acreditava, não é porque ninguém lhe disse, é porque ele acreditava, e eu respeito uma pessoa assim, porque acredita e porque gosta do clube, e vive e chora pelo clube. E é por isso é que eu o respeito, não só pelo meu companheiro que foi, porque jogou comigo quando eu era miúdo, apanhei-o quando eu era miúdo, não só por respeitar enquanto companheiro que foi, mas acima de tudo pelas crenças que ele tem em relação ao clube dele. Por isso, para mim, sinceramente, sofro. Estou angustiado, Mariana, estou imenso, estou muito triste. Não pensava nesta altura estar a 15 pontos do líder, não pensava estar numa situação desgastante, mas dói-me muito mais ver que nós andamos pelas ruas a colocar cartazes, andamos a tentar fazer algumas manifestações. Podem criticar, criticam o que quiserem, mas estejam ao lado do nosso Benfica, só isso. Fernando Mendes, parece que neste momento o Luís Filipe Vieira está a tirar as culpas para Jorge Jesus? Isso é o que vamos ter que saber. Culpado é o treinador, é evidente. É sempre que ele é que trabalha com a equipa. Se a equipa não funciona, normalmente costuma ser assim. Agora, há que saber... Mas Jorge Jesus, e isso também faz parte da notícia de que falámos do Record, acredita que Luís Filipe Vieira não cumpriu exatamente com aquilo que prometeu, porque não deu a super equipa que estava combinado que acontecesse. Era aí que eu queria chegar. Isso é uma questão que tem que saber quais foram as promessas que foram feitas a Jorge Jesus em termos de jogadores. É que andámos aqui no início de tempo, no início não, na pré-época, que falava-se no Cavani, falava-se no Bruno Henrique, falava-se do Gerson, depois falava-se do Rubem Semedo, depois falou-se do William Carvalho, falou-se aqui numa série de jogadores e alguns jogadores com uma qualidade tremenda. Bem arrependido de não ter vindo o William. Exatamente. Tenho quase a certeza que chegavam aqui e jogavam de caras. Isso é uma das questões que tem que se saber. Alguém tem que explicar se Jorge Jesus, quando da lista... Eu tenho muitas dúvidas. Se querem que eu vos diga muito sinceramente, tenho muitas dúvidas que o Jorge que deu o ok, claro que teve de dar o ok, perante a situação que não se sabe se é verdade ou não, dele que faz uma lista de jogadores. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas quando Jorge Jesus assina pelo Benfica que o Darley Núñez estivesse nessa lista. Podia estar referenciado. Estou a dizer, Darley Núñez é um caso, mas volto a dizer que acho que é um excelente jogador, pode vir a ser um excelente jogador. Tenho muitas dúvidas que Vertonghen, Otamendi,
tenham estado nessa lista. Apesar, na minha opinião, hoje em dia, acho que os melhores têm sido os jogadores em maior destaque, a Vertonghen e Otamendi na equipa do Benfica. Portanto, há aqui uma série de jogadores que vieram, tirando agora o Lucas Veríssimo, tirando o Gilberto, Pedrinho, também não sei se foi com o consentimento dele ou não. Agora, para as expectativas que Jorge Jesus vinha, foram de certeza, acho eu, não é? Foi-lhe prometido uma série de jogadores, aos jogadores que ele os conhecia bem e que sabia, senão não vinha para aqui, acho eu, né? Senão não vinha para aqui dizer que ia arrasar, que ia jogar o triplo, apesar de ele pensar e ter capacidade para isso, para fazer melhor com estes jogadores, e estes jogadores têm que fazer melhor com o treinador que têm. Isso é uma questão que parece-me ser fundamental. Qual foi a promessa que foi feita a Jorge Jesus para o tirar de um sítio onde era um treinador querido, ganhou tudo o que havia para ganhar, estava nos maiores clubes do mundo em termos de adeptos, ganhava bem, num país fantástico. O que é que o fizeram a ele para ele se vir embora e abandonar um projeto daqueles? Acho que isso é que tem que ser a questão. A questão fundamental parece-me ser assim. Se houvesse a promessa que tinha e iria ter aquela super equipa, a super equipa, e o Benfica neste momento tem excelentes jogadores, mas em certas e nós já falámos, o Amaral, o Calado, já falámos aqui uma série de vezes. Eu não me acredito que um treinador com a experiência de Jorge Jesus, ele chega a uma equipa passado 10 minutos, 15 minutos, identifica onde é que estão os problemas. Ele tem essa capacidade. Não é? E há posições no Benfica, e nós já falámos isto aqui uma série de vezes, que os problemas não vinham de agora, já vinham de trás. O Calado e o Jorge, falamos N de vezes isto. Eu não me acredito que o Jorge Jesus chegou aqui e não traga numa lista, ou dois, ou três, ou sei lá, dois jogadores no mínimo, para uma zona que o Benfica precisava e continua a precisar, não é? Isso aí é que tem que ser esclarecido. Tenho muitas dúvidas que o Jorge Jesus tenha vindo e não lhe tenham prometido, olha, quer este e este jogador para aqui, quer jogadores para fazer a diferença nesta posição. Que o Benfica tem essa necessidade. São bons jogadores, mas não é o que o Benfica, acho eu, que o Benfica precisa para fazer aquela equipa de arrasar. Isso é que tem que ser esclarecido de uma vez por todas. Recordo a todos que têm sempre o vosso microfone aberto e que, portanto, podem em qualquer momento intervir na nossa conversa. Jorge Amaral, com um investimento de 100 milhões de euros, como é que o Benfica não tem uma super equipa? Mariana, antes de mais, deixa-me dar os parabéns ao Calado. Realmente pelo seu discurso, porque eu, se não soubesse que estava em fevereiro, achava que tínhamos regressado. Jorge, eu não preciso que me dês os parabéns, mas olha, podes-me dar no dia 1 de março que eu faço anos. Já começa. Até me podes oferecer um bolo, oferece-me um bolo. Isso depois não oferece um bolo. Não, tu é que tens que me pagar a mim qualquer coisa, mas depois é na altura certa. Mas olha, sabes uma coisa, isto não tem a ver com discurso nenhum. Mas eu não posso falar, agora falaste 10 minutos. Ao menos sabes uma coisa. Vá lá. Não, sabes uma coisa, em vez de vires com isso, sabes uma coisa, isto aqui não é um circo. Isto aqui não é um circo, não estás a ver palhaços. Isto não é um circo. Pois é. Então pronto. Então respeita lá um bocado as pessoas, porque isto aqui não é nenhum circo. Então não venhas lá com as tuas gracinhas, porque aqui ninguém tem nariz de palhaço. Ora bem, se realmente tu te intulas palhaço, és tu que estás a figurar. Não, tu é que estás com essa conversa. Deixa-me com essa conversazinha de engraçadinho. Novamente vou começar e vou-te dizer, dar-te os parabéns, porque realmente foi... Eu não preciso que me des parabéns, já te disse, façamos dia 1 de março. Dá-me os parabéns dia 1 de março. De defesa, numas eleições próximas. Não, mas a mim não há defesa nenhuma, amigo. A mim não há defesa nenhuma, vou-te explicar novamente. Ao contrário de ti, para mim, sabes uma coisa? O treinador não é o Benfica, o presidente não é o Benfica é muito mais. Ainda não percebeste isso. Eu não sou como tu. Mas vais ouvir. Tu falas das cartilhas, mas quem segue os quadros és tu, não sou eu. Então não te metas comigo, Jorge. Mete com quem quiseres, comigo não te metas. Está bem? Mas mete-me contigo. Então pronto, então não te metas comigo, porque hoje venho com pouca paciência para palhaçada. Sinceramente, eu estou com pouca paciência para palhaçada. E se tu queres ser engraçado, eu dou-te bilhetes para o Circo Cardinal. Mas tu te sentes palhaço, és
és tu que estás no meio do circo. Pronto. És tu que estás lá, não sou eu. Não venhas com as tuas gracinhas que isso não entra. Olha, estou aqui... Estou farto dessas gracinhas tuas. Não tenho paciência já para elas. elas. Não gostas de ouvir, mas deixas-me falar quando tu tiveres um bocado de paciência, deixas de atuar no circo e deixas-me falar. Pronto, agora o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que Luís Filipe Vieira, em todas as circunstâncias que se tem passado, tem arranjado sempre os seus bodes expiatórios, os seus responsáveis para as coisas. Em tudo houve, aqui e acolá, responsáveis para as situações. Nos mails foi Paulo Gonçalves, no outro foi não sei quê, Bruno Lage, Rui Vitória, as luzes, sempre aconteceu alguma coisa. E agora também pode acontecer isso, como é lógico. Luís Filipe Vieira mandar embora Jorge Jesus neste momento, certamente que seria uma grande derrota para ele. Lógico. Era impensável a Luís Filipe Vieira fazer uma coisa destas. É lógico que, se eventualmente a época não está a correr mediante aquilo que ele pretende e que todos os benfiquistas pretendem, não é? Agora, eu não sei se o benfiquismo do calado permite que haja opiniões discordantes. É que as pessoas podem ter opiniões discordantes, mas para chegar a uma... Mas olha, mas sabes uma coisa, felizmente no meu clube, toda a gente pode discordar. Pode discordar, pode. Estás a perceber? No meu clube toda a gente pode discordar. E cada um pode ter opiniões que quiser. E todos nós podemos debater as opiniões que quisermos. Estás a criticar as pessoas que têm uma opinião contrária. Eu não critico ninguém, amigo. Eu não critico ninguém. Eu dou a minha opinião. É uma coisa diferente. Não, tu criticaste quem... No meu clube, graças a Deus, houve candidatos, há democracia e toda a gente pode criticar quem quiser. Mas tu não és democrático. E criticamos na televisão, e criticamos enquanto benfiquistas. Tu és Estás a falar do clube errado, amigo. Tu estás a falar só de um lado da balança. Tem calma, Jorge. Tem calma. Onde eu quero chegar? Não venhas cá com as tuas missas, como tens a mania de falar de padres. Tu é que vens com as tuas missas. Zé, missas não. Trouxeste o livro escrito. Trouxeste o livro escrito. Estás satisfeito? Estás satisfeito? Os padres e os mantos... Sabes uma coisa? Estás tão satisfeito? Não devias estar a rir. Sabes que tanto a tua equipa como a minha queriam ser campeões nacionais. Não devias estar a rir. Eu por acaso acho graça que tu estejas tão satisfeito. Nota-se esse sentimento que tu tens. Onde eu queria chegar, para a gente não se dispersar, que o Zé gosta muito de se dispersar, que é para não ouvir algumas coisas que se podem dizer, o que eu também acho, e com alguma razão, o Fernando já falou, o Zé também já falou isso, também não acredito que tenham vindo todos aqueles expoentes que se calhar o Jorge Jesus queria. Mas se calhar também não havia dinheiro para tudo. Se calhar também não havia. Para isso gastar nos Darems e outros afins, se calhar faltou dinheiro para outras coisas. Agora, é claro que há uma responsabilidade de Jorge Jesus. Há uma responsabilidade também do Presidente e de todos os intervenientes. Agora, o que tem que se... É verdade. Toda a gente tem responsabilidade, é verdade. Agora, há determinados factos que são mais do que óbvios. Esta equipa, mais alguns se calhar foram dispensados, se calhar, na minha opinião, podem ter sido injustamente, se calhar tinham a obrigatoriedade de fazer muito mais do que estão a fazer até agora. Isso é um facto. É verdade. Agora, é verdade. Meus senhores, já vamos voltar também a falar do Benfica. Recordo que arranca hoje aqui na CMTV uma nova rúbrica do programa Liga de Ouro, numa altura em que os árbitros em Portugal estão a ser muito criticados. Contamos com o Marco Pina e o Marco Ferreira para a análise dos lances mais polémicos da jornada. A rúbrica Tribunal da CMTV começa hoje e é para ver a seguir uma curta pausa nesta Liga de Ouro. Até já.